Fala galera, estamos aqui para mais uma aula e dentro do assunto de química orgânica nós vamos estar dando continuidade à parte de hidrocarbonetos. Os hidrocarbonetos são estruturas que apresentam carbono e hidrogênio na sua estrutura principal. Então, dentro dos hidrocarbonetos, que é uma função orgânica, nós teremos várias classes ou famílias dentro dos hidrocarbonetos. Quando nós trabalhamos a parte de identificação, se torna simples, porque nós vamos apenas abordar as características de cada família dentro dos hidrocarbonetos. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender sobre hidrocarbonetos é compostos que são formados especificamente por carbono e hidrogênio. Então, esses dois elementos, eles estão presentes em todas as classes que estão dentro da função de hidrocarbonetos. E aí nós vamos estar vendo cada uma delas, as características principais de cada uma, como é que nós vamos identificar e diferenciar cada tipo de hidrocarboneto. Posterior a essa parte de identificação, nós estaremos trabalhando também a parte de nomenclatura, onde cada um desses hidrocarbonetos eles vão apresentar um nome específico. E aí nós estaremos aprendendo as regras que nos ajudam a trabalhar essa parte de nomenclatura. Mas se liga aí na primeira família dos hidrocarbonetos, que são os alcanos ou parafinas. Como nós vamos identificar um alcano ou uma parafina? A característica principal desse hidrocarboneto é que ele só apresenta ligações simples entre os seus carbonos. Então, esse alcano aqui, ele tem 4 carbonos e entre cada um deles existe uma ligação simples. Nós já vimos a parte de tipos de ligações que o carbono ele pode realizar, ou seja, a multiplicidade das ligações que cada carbono pode fazer. E essas ligações elas acabam caracterizando qual tipo de hidrocarboneto que nós estamos trabalhando. Então, todo hidrocarboneto que só apresenta ligações simples, levando em consideração que a ligação simples é aquela que apresenta apenas um traço. Então, ela vai ser um alcano ou parafina, certo? O segundo hidrocarboneto são aqueles chamados de alcenos, alquenos ou olefinas. Eles trazem 3 nomes: alquenos, alcenos ou olefinas. E a característica principal desse hidrocarboneto é a presença da ligação dupla entre 2 carbonos. Não podendo esquecer que características como dupla ou tripla ligação, elas precisam estar sempre entre 2 carbonos. Sejam 2 ligações duplas também, ou apenas uma, enfim. Toda vez que falarmos de insaturação, essa insaturação para caracterizar um hidrocarboneto, ela precisa estar entre 2 carbonos. Então, no caso dos alcenos, é a ligação dupla entre 2 carbonos em qualquer parte da estrutura, seja em uma extremidade, seja no meio da cadeia ou seja em outra extremidade, mas contanto que essa ligação dupla ela esteja entre 2 carbonos, e isso vai caracterizar um alceno, ou podendo chamar de alqueno ou olefinas. A terceira classe de hidrocarbonetos são os alquinos ou alcinos. Então, qual a diferença desse grupo para os alcenos? É apenas a presença da ligação tripla, está aqui. E essa ligação tripla, ela precisa estar entre 2 carbonos, assim como
nos alcenos, a ligação dupla precisa estar entre dois carbonos. Nos alcinos, ou chamado também de alquinos, a ligação tripla precisa estar entre dois carbonos também. Os alcadienos também é um grupo de hidrocarbonetos. Ele traz também a presença de insaturações e, nesse caso, são duas ligações duplas. Se você observar nessa estrutura, nós temos aqui a presença de duas ligações duplas. E essas ligações duplas, elas precisam estar também entre os carbonos. Independente da posição, elas podem estar isoladas, tá certo? Como o mesmo carbono apresentar as duas ligações duplas. Então, nós temos um exemplo, um caso como esse, eu tenho o mesmo carbono que tem as ligações duplas. Então, eu tenho ligações duplas que estão vizinhas e ligações duplas que estão separadas ou isoladas. Porém, tendo duas ligações duplas, isso vai caracterizar um alcadieno, ou podemos chamar de apenas os dienos, tá certo? Então, os primeiros hidrocarbonetos que nós estamos vendo são alcanos, alcenos, alcinos e alcadienos. Então, esses primeiros hidrocarbonetos que nós acabamos de ver estão relacionados à parte das cadeias abertas. Agora nós vamos identificar hidrocarbonetos de cadeias fechadas. Preste atenção aqui. Ó, cicloalcanos, ciclanos ou cicloparafinas. Trazendo a palavra ciclo, ele dá a ideia de uma cadeia fechada. E aí, lembrando que quando nós vimos a parte de classificação de cadeias, a cadeia fechada é aquela onde os carbonos, na maneira como eles estão organizados, eles formam uma figura geométrica fechada. E diante disso, observando esse primeiro exemplo, nós vemos aqui a junção de 4 carbonos. E a maneira com que esses 4 carbonos eles estão ligados formam uma figura geométrica fechada. Se eu representar essa estrutura através da fórmula em traços, eu vou ter essa representação aqui, ó. Certo? Então, essa representação é a representação também da fórmula que nós temos aqui, a estrutura apenas em traços, onde o elemento carbono ele não aparece. Uma observação que nós precisamos estar atentos é justamente no nome que identifica o hidrocarboneto. Por exemplo, os alcanos, foi o primeiro que nós vimos, ele traz um infixo -an. Esse infixo -an, ele significa a ligação simples. Nos alcenos, o infixo -en significa uma ligação dupla. Nos alcinos, o infixo -in significa uma ligação tripla. E os alcadienos significa duas ligações duplas, onde ele tem aqui o dien. Quando nós vamos para a parte das cadeias fechadas, o nome ele acompanha a palavra ciclo, para informar que é uma cadeia fechada, certo? E ele traz o infixo -an também. E isso indica que nessa estrutura, sendo classificada como um cicloalcano, ela será apenas formada por ligações simples, tá certo? Quando nós vamos para os cicloalcenos, ou também chamados de ciclenos, ou cicloalquenos, tá certo? Nós vamos ter a presença da ligação dupla. E essa ligação dupla, ela vai estar entre dois carbonos. Ela precisa estar no segmento principal, tá certo? Se você observar aqui, ó, eu tenho a ligação dupla entre dois carbonos, e essa ligação dupla, ela está assim entre dois carbonos, ela está na parte principal, que só tem um segmento de cadeia fechada, então isso caracteriza um
alceno, no caso cicloalceno, porque se trata de uma cadeia fechada. Então, reforçando, quando nós falamos de cadeia fechada, nós temos os cicloalcanos e os cicloalcenos. Cicloalcano, cadeia fechada, que apresenta apenas ligações simples entre os seus carbonos. Nos cicloalcenos, são cadeias também fechadas, porém apresenta a presença de uma ligação dupla entre dois carbonos. E aí nós temos os hidrocarbonetos aromáticos. Ele apresenta o anel aromático na sua estrutura. Aqui eu tenho a representação da naftalina, onde ela traz dois anéis aromáticos. E esses dois anéis aromáticos, eles apresentam apenas elementos como o carbono e o elemento hidrogênio. Então, esse tipo de hidrocarboneto, ele é específico porque ele traz uma estrutura que caracteriza, tá certo? A classificação como sendo um anel aromático, assim como no alcano nós temos as ligações simples, nos alcenos ligações duplas, alcinos uma ligação tripla e nos alcadienos duas ligações duplas. Então cada hidrocarboneto ele vai trazer uma característica específica para que nós possamos identificar, tá certo? Então você vai observar essas características que eu apresentei para você. Nós temos aqui 3 exemplos para fazermos a classificação se ele é um desses hidrocarbonetos que nós acabamos de ver. Então nesse primeiro momento nós vamos fazer essa classificação. Olha só, esse primeiro exemplo aqui, ele é uma cadeia, tá certo? Representada através da fórmula em traços. E quantos carbonos essa estrutura ela apresenta? Primeira coisa que nós vamos fazer. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Então eu tenho aí uma estrutura aberta com 6 carbonos. Apresenta o quê? 2 ligações duplas. Então eu posso dizer que essa cadeia ela é uma cadeia insaturada, uma cadeia aberta, homogênea, porque ela não apresenta nenhum dos elementos considerados como organógenos, como o oxigênio, o enxofre, o nitrogênio e o fósforo, tá certo? Mas vamos classificar que tipo de hidrocarboneto é essa estrutura. Se ela apresenta 2 ligações duplas, significa que ela vai ser um alcadieno. Então aqui o meu primeiro exemplo vai ser um alcadieno. O meu segundo exemplo, de cara eu vejo que ele não traz nenhum tipo de ligação dupla ou tripla. Então significa que ele já é um alcano. Sendo um alcano, nós podemos entender, por ser uma cadeia aberta, então ele não vai trazer a palavra ciclo. E se apresenta apenas ligações simples, então significa que ele vai ser um alcano. Esse alcano, quantos carbonos ele apresenta em sua estrutura? Então nós temos 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Então eu tenho aí um alcano com 5 carbonos, tá certo? O terceiro exemplo, quantos carbonos essa estrutura ela apresenta? Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então uma estrutura com 6 carbonos, ela é uma estrutura aberta, ela é homogênea porque ela não apresenta nenhum dos tipos de organógenos que nós já comentamos, mas ela tem uma ligação tripla. Então, que tipo de hidrocarboneto essa estrutura aqui ela pertence? Então, nós vamos classificar aqui como um alcino. Alcino por quê? Porque apresenta uma ligação tripla.
Então, baseado nesses 3 exemplos que nós acabamos de ver, nós entendemos que é muito tranquilo a parte da identificação, porque você vai focando nas características e aí cada hidrocarboneto apresenta uma característica específica. Então, essa característica específica ajuda a identificação de cada uma delas. Então, vamos só aqui recapitular quais os hidrocarbonetos que nós acabamos de ver. Vimos os alcanos, que apresentam a ligação simples na sua estrutura, os alcenos, que apresentam a ligação dupla entre 2 carbonos, os alcinos, que apresentam a ligação tripla entre 2 carbonos, e os alcadienos, que apresentam 2 ligações duplas. Então, essas 4 primeiras classificações são hidrocarbonetos considerados cadeias abertas. Já os hidrocarbonetos de cadeia fechada, nós temos os cicloalcanos, temos os cicloalcenos e temos os aromáticos. Então, esses 3 últimos são hidrocarbonetos de cadeias fechadas, levando em consideração que cada um deles apresenta também um grupo de identificação. E esse grupo de identificação nós relacionamos a presença da ligação simples para os cicloalcanos, ligação dupla para os cicloalcenos e o benzeno, que é o anel aromático, para o hidrocarboneto ou hidrocarbonetos aromáticos. Então, galera, essa primeira parte de identificação de funções, nós começamos falando aqui com os hidrocarbonetos. Estaremos dando sequência na identificação de várias funções. A nossa próxima aula vai ser sobre funções oxigenadas 1, onde nós estaremos vendo as várias funções que existem dentro do universo da química orgânica. Um forte abraço para vocês e até a próxima aula.